Oi, aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Ó, e aí, Renato? É isso aí. Clark Kent, é? Pode ser, pode ser. Só me faltam os superpoderes agora para quando eu quiser ser o super-homem. Vamos aqui, o Pipoca já entrou, agora é só esperar em conectar. E aí, meu amigo? Tudo, Gustavo? Tudo bem, cara? Tudo ótimo, você por aí? Tô aqui na correria Foi isso aí. para poder segurar esse celular E, aqui. e já travou, que beleza. Essas coisas tecnológicas aqui, a gente precisa de uns apoios aqui. Tudo bem contigo? Como é que você tá? Não, aqui tudo certo, graças a Deus. Me Aqui, escutando direitinho aí? aqui eu tive um probleminha na internet também, mas eu acho que agora vai funcionar bem. Ah, que bom, que bom. Ah, Esse ah, mundo tecnológico, a gente vai aprendendo com ele. Devagarinho a gente isso, vai né? aprendendo. Tá certo. Antes de qualquer coisa, agradecer o pessoal que já está aqui, ó. Renato, forte abraço. Marcos, o HC Marçal, HC Marçal. Aham. Forte abraço aí, HC. Um abração. Bom, Lucelena Martins tá aí também. isso. O pessoal tá entrando aí. Ne- Dina Amorim, bacana. Bem-vindos todos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer também por você ter aceitado, ter disponibilizado esse seu tempo aí para contar umas histórias para a gente. Ah, vai ser um prazer. Muito, Espero que vocês gostem tanto quanto eu dessas ah, histórias. com certeza. Agradeço muito aí por ter essa humildade e estar aceitado. Opa, tamo Até aí. porque quem tem muita história para contar é você, né? Por tudo que você já viveu Algumas. aí no basquete e na educação física, eu acho que a gente pode apreciar muito o que você tem para dizer aqui. Ah, obrigado. Vamos ver se a gente compartilha algumas coisas aí. Não tem muitas histórias, mas tem Não, algumas interessantes. no decorrer da semana, o pessoal foi mandando algumas coisas também. Mandar um abraço aqui pro Gabriel Rocha, é um cara que acompanhou aí no Instagram. Então, Guilherme Rocha, desculpa. Guilherme Rocha, forte abraço. Muito obrigado aí por ter mandado mensagem pra gente. E meu papo contigo aqui, Pipoca, vai ser o seguinte: vamos fazer essa nossa conversa aqui um pouco cronologicamente falando, no decorrer dos fatos. Conta um pouco para a gente das suas origens, de onde você veio, como foi sua infância, onde você cresceu e como você conheceu o basquete. Vamos lá. Antes de eu começar isso aí, eu quero também mandar um grande abraço para minha amiga Lucelena. Opa, Lucelena, fizemos juntos o mestrado, né, uma parte do mestrado nosso, né? Nós nos conhecemos no Paraguai, fizemos junto com outros grandes amigos, né, uns daqui de Brasília, outros de São Paulo. Fizemos um grupo muito bacana de estudos lá no Paraguai, no mestrado. certo. E cada um seguindo a sua vida, né? Então eu quero mandar um beijo muito grande para ela. É isso aí, Lúcia. Missão dada é missão cumprida. Então vamos que vamos. Mandar um abraço Bom, para gente, vamos lá. a Amanda. Amanda, Amanda, beijão, Amandinha entrou aqui. grande Amandinha. Isso, Vamos que vamos, né? isso aí, vamos Grande nessa. professora, querida colega. Bom, cara, como é que o basquetebol entrou na minha vida? De brincadeira, vamos dizer assim. Eu efetivamente já era um cara mais alto que o restante da garotada, mas o basquetebol naquela época não fazia parte das nossas brincadeiras. Eu tinha, vamos dizer que 9, 10 anos. Tá? Era brincadeira comum de moleque de rua, pique-esconde, pique-pega, jogar bola, né? Aquelas coisas todas daqui de Brasília. E o basquetebol ele entrou quando um professor, que era um cara bastante abnegado, e ele começou a ensinar basquetebol na quadra ao lado da minha casa. E ele começou a ensinar o basquetebol lá, e a garotada resolveu ir lá, porque era uma coisa diferente. Né? Era uma coisa diferente. E eu fui junto com eles lá, começar a praticar o basquetebol. Eu me lembro até hoje da minha primeira impressão da bola de basquetebol, que era totalmente diferente de uma bola dente de leite, que era a bola que a gente estava acostumado a jogar futebol Uhum. ali no gramado. Né? Então,
Os caras, o professor apresentou as primeiras bolas e tal, eu vi que era bastante diferente e foi ficando. Só que com o passar do tempo, a garotada, o restante da molecada foi deixando de ir. Né? E eu fiquei os 3 meses com o professor, até que era segunda, quarta e sexta, ali por volta de 5h30, 6 horas, era uma hora de treino, e até um dia que ele parou de ir também. E aí eu fui no Elefante Branco, que é, né, uma escola aqui em cima, aqui, fui no Elefante Branco, o pessoal havia me dito que tinha basquetebol no Elefante Branco. Aí eu peguei meu pai me leva lá, porque parece que tem lá basquete lá. E aí eu entrei numa equipe, que no caso era o Minas Brasília Tênis Clube daqui de Brasília, e, e efetivamente comecei a jogar basquetebol no Mini, lá do Minas Brasília, e a coisa foi seguindo, foi dessa forma, É, bem tranquilo. isso em qual cidade? Aqui em Brasília. Isso, e Aqui em Brasília. você é daqui de Brasília, né? Eu sou daqui de Isso. Brasília, Candango. Eu me intitulo, o pessoal fica bravo por dizer que eu me intitulo de Candango, porque o Candango, na verdade, foram aquelas pessoas que vieram de outros estados para construir a nossa capital, né? Então eles deram este nome de Candango, mas eu me aproprio do nome com a maior sem cerimônia. Eu me Certo. considero Candango também, porque eu amo essa terra e eu acho que o candango simboliza mais aquela pessoa que é natural daqui de Brasília, né? Uhum, Nasceu aqui em Brasília, do que propriamente brasiliense. Tá? entendi. Brasiliense. Eu me apego muito mais a candango do que brasiliense, ponto final, é isso que eu acho, e vamos que vamos. Certo. Bom, e para não ficar muita gente, para agradecer aqui a presença, vamos aqui, ó. O Thiago Magalhães, muito obrigado. Gustavo Frigério, muito obrigado. Lucimar, minha mãe. Mãe, te amo. Tá sempre aqui. Ó, minha mãe. Ana, minha irmã. Caio, o Lucas Alves e o outro Thiago aqui. Forte abraço para todo mundo. Pessoal, vão mandando perguntas aí, qualquer comentário que vocês queiram fazer. No decorrer da conversa aqui, eu vou tentar ler tudo que vocês vão mandando. Vamos falar. Já damos o nosso oi para a dona Mandinha, nossa querida Isso. colega. Muito Vamos que obrigado pela vamos. presença aí, Amanda. Então, seguindo aqui, você começou a jogar basquete lá no Elefante Branco, certo? Certo, Qual, exatamente. qual era a sua idade naquela época? Por volta dos 10 anos. Dos 10 Certo. anos. E qual foi o momento que caiu a ficha de que era o basquetebol que você queria para a sua vida? De que você realmente decidiu encarar de frente e virar um jogador de basquetebol? Olha, boa pergunta, cara. Nunca tinham me perguntado dessa maneira. Então, vamos lá. É, o basquetebol ele foi indo como uma brincadeira a princípio para mim. Uhum. Tá? Apesar de eu estar indo já no Minas Brasília depois daquela parte do professor e estar indo lá no Minas treinar, comecei a praticar com o pessoal do Mini de lá, fazer parte da equipe do Minas. O basquetebol ele ainda era uma brincadeira para mim. Era uma brincadeira para mim. A coisa foi evoluindo, outras equipes do Brasil começaram a me convidar, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas Gerais, para ir para estes outros estados e dar continuidade no basquetebol lá. Mas eu dizia que não, nunca. Não, eu estou aqui, vou sair daqui de Brasília. Né? Mas o basquetebol ele entrou realmente e virou, vamos dizer, minha profissão, quando depois de uns JEBs, Jogos Escolares Brasileiros aqui em Brasília, o pessoal do Tênis Clube de São José dos Campos veio aqui me convidar. Veio me convidar para ir para lá. Tá? Só que aí eles mandaram um cara, veio uma pessoa de São José, conversar com meus pais, explicar tudinho o que ia acontecer. Né? Um dos olheiros que me viram jogando nos Jogos Escolares Brasileiros foi o Biratã e o Edivar Simões, que foi meu técnico por 14 anos. O Edivar Simões, ele sabe, me observou. Né? Eu não sei se foi a Mauri Passos, o Vlamir Marques, um dos dois grandes jogadores da seleção brasileira. Já tinham dito para o Edivar que tinha um garoto diferenciado aqui em Brasília. Então, quando eles vieram conversar comigo,
realmente de um jeito definitivo, mostrando para os meus pais aonde eu ia estudar, que eu ia estudar no colégio objetivo, quer dizer, que eu não iria para qualquer lugar, que eu ia ficar numa casa de uma família. Parece que ali a ficha caiu. Tá? Aí realmente eles vieram com uma proposta legal para me levar para lá, né? Eu já era juvenil, então acho que foi neste momento que a ficha caiu. Falou, pô, acho que eu vou seguir realmente este caminho aí. E foi o que eu fiz. Saí daqui de Brasília, fui para São Paulo, para uma cidade que é São José dos Campos, uma das grandes cidades do interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, onde fica grandes escolas de aeronáutica, onde fica a própria Embraer, né, grandes empresas estão nessa cidade. E eu fui jogar num clube que você já tinha o Biratã Pereira Maciel, um dos maiores pivôs de todos os tempos do basquetebol do Brasil, Nilo Guimarães, que era o armador da seleção brasileira, Marcelo Vido, Zé Geraldo, você tinha Wagner, que era um grande atleta que entrava e saía toda hora da seleção brasileira, ou seja, era um time fantástico. E então eu acredito que foi neste momento que realmente que a ficha caiu. E isso tudo bem cedo, né, na sua vida. Sim, essa parte de São José dos Campos, esse momento que eu estava lá, já foi mais para perto dos 16, 17 anos. Todos esses outros 5, 6 anos que eu estive aqui em Brasília, o basquetebol esteve como um hobby. Um hobby. Eu estudava muito, ia fazendo as minhas atividades em casa, na escola, mas nós ainda naquela época treinávamos somente 3 vezes por semana. Era uma coisa ainda bastante amadora. Uhum. Bastante amadora, tá? Então, mas de uma forma mais profissional, foi somente quando eu fui, a partir dos 16 para 17 anos, que eu fui embora daqui, que eu fui para São José dos Campos. Entendi. E nessa de jogar o basquete de uma forma de brincadeira, amadora mesmo, você pensava em seguir alguma profissão? Cara, quando eu morava aqui em Brasília, eu joguei na Caixa Econômica Federal, no clube da Caixa Econômica Federal aqui, que era o antigo AEB, a Associação dos Economiários de Brasília. Hoje o pessoal denominou o clube que se chama APSEF. E a AEB, você, naquela época, os jogadores que jogavam lá, o pessoal que tinha lá, eu tinha muito contato com o pessoal da Caixa Econômica, você poderia entrar como estagiário na Caixa Econômica, ou mesmo pelos diversos colegas que naquela época jogavam e trabalhavam no Banco do Brasil, você poderia também entrar como estagiário no Banco do Brasil. Então, assim, neste momento, nessa época, entre os 10 e os 16 anos, eu tinha a opção de entrar para uma dessas grandes instituições, como estagiário. E aí dentro, você crescer dentro da instituição, como várias pessoas fizeram. Então, até este momento, eu pensava em trabalhar, em seguir como uma pessoa linkada a algum desses grandes bancos. Certo, entendi. Bom, muita gente entrando aqui, mandar um abraço aqui para Vera Studio, Sônia Becker. A Luciana está comentando bastante aqui, Pipoca. Luciana, muito obrigado pela presença, viu? Tá certo. Ô, Gustavo, eu tentei fazer uma experiência aqui, botar uma luz natural, né, por conta da entrada da luz, mas ela está me dando problema aqui. Eu vou ali fechar tudo bem, ok. Nesse momento aí, pessoal, porque aí a gente fica com a luz artificial, porque essa luz aqui do sol está me incomodando. Peraí, só um momentinho. Vou agradecendo aqui por enquanto, pessoal que está aqui, ó. O Slane Guaraná entrou aqui, muito obrigado pela presença. Coach César Oliveira, Marco Carvalho, Diego Maria, Paulo Escolinha Cauê, Marco Mercadante. Pessoal, muito obrigado aí, viu? Quem quiser mandar pergunta, comentar qualquer coisa, no decorrer da conversa aqui eu vou lendo a pergunta de vocês. E eu tenho uma pergunta aqui do Instagram, Pipoca, da Juniocina. Juniocina, minha namorada, obrigado, mozão, por ter participado aqui junto com a gente.
Ela perguntou, Famosão aí. ela perguntou se existe uma altura mínima para um jogador de basquete. Não, não tem, não tem. Isso é um mito, isso é uma coisa que as pessoas que não praticam, não jogam, têm medo de jogar o basquetebol, porque o alvo ele fica lá no alto, né? Isso. 3 metros e 5 de altura, as pessoas, mas eu sou baixinho, não vou poder jogar basquetebol. Não, leia do engano. Todo mundo pode praticar o basquetebol tranquilamente, tá? Tendo a sua experiência, vivenciando o basquetebol, como experiência, como brincadeira, ou mesmo como jogo, né? Você tem grandes atletas que chegaram à NBA com 1,60 m e pouco de altura. Hoje a Muggsy gente Bogues, tem quem quiser grandes ver, exemplos. pode ver lá no desenho, naquele filme do Space Jam, Uhum. o Muggsy Bogues que está trabalhando no Isso. filme, junto com o Michael Jordan, ele tem 1,65 m, 66 e jogou por 10 anos na NBA. Tá? Basta você praticar o basquetebol tranquilamente que você vai se divertir muito no basquetebol. Isso. Bom, vamos aqui para a sua carreira profissional, focando nos times por onde você passou. Eu vou ler aqui porque é coisa pra caramba, viu? Você teve aí 24 anos de carreira, me corrija se eu estiver errado, por favor. Você teve o início no Monte Líbano, vamos falar primeiro aqui do Nacional, Palmeiras, Flamengo, São José dos Campos, Universo, os Lobos aqui de Brasília, e no meio disso tudo, NBA, os Dallas Uhum. Mavericks. E em 2009 você esteve na comissão técnica do Brasília, como foi campeão nacional. Bom, no meio disso tudo, quero que você Ah, não pode esquecer Mogi das Cruzes e não, nem Araraquara, sim, sim. tá? Duas grandes cidades, Ah, né, que eu joguei no interior. Né? São Paulo, capital, com esses times que você falou, né? Monte Líbano, Sírio, Palmeiras. No interior de São Paulo, Tênis Clube de São José dos Campos, que é uma cidade fantástica. Todas as 3 cidades são fantásticas. Tênis Clube de São José dos Campos, né? Mogi das Cruzes, né? Que nós fomos campeões paulistas. Eu joguei também na Uniara, em Araraquara, outra cidade fantástica. Não pode esquecer essas não, cidades. lógico, lógico que não. Aí, assim, traz para a gente um pouco do que foi essa vivência nos times nacionais, os principais momentos, os principais títulos que você conquistou, e, assim, o que você foi aprendendo durante todo esse tempo, porque eu vi que você passou por bastantes times, inclusive você teve mais de uma passagem em alguns times, e são 24 anos de carreira, né? Isso aqui não é para qualquer um. Pois é, cara. Bom, nessa sequência, como nós já tínhamos falado, desde a saída minha para São José, para o Tênis Clube de São José, né, eu tive a oportunidade de jogar lá por 3 anos. Foi uma equipe que me abriu as portas tanto para o campeonato adulto paulista, que de longe é o campeonato mais disputado e mais difícil do campeonato do Brasil, né, o campeonato estadual de São Paulo. E dali eu fui para o Monte Líbano, onde eu joguei por 9 anos. No Monte Líbano, ali, em termos de. Até pela quantidade de anos que eu joguei lá, foram, em termos. O número de títulos foi bastante expressivos. Foram 4 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos sul-americanos, um vice-campeonato mundial. Nós tivemos aí, nessa passagem de 9 anos aí pelo Monte Líbano. Um ano no Sport Clube Sírio, né? Depois eu voltei para o Monte Líbano, aí fui jogar no Palmeiras, tive uma passagem legal por Mogi das Cruzes, onde nós fomos campeões brasileiros, um time fantástico, né? Que tinha ali o Rato, Luizão, Caio Cassiolato, outro grande jogador, sabe? Meu queridíssimo amigo Gibão, ou seja, uma equipe fantástica. Dali de Mogi, tive a oportunidade de jogar no Flamengo, fomos campeões cariocas, disputamos um campeonato brasileiro, onde as equipes do Rio de Janeiro investiram muito, Vasco e Flamengo, né? Também o Botafogo, investiram em grandes atletas, né? Foi um momento bem interessante do campeonato carioca. Tá? E eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo e ver de perto o que é você ter uma torcida gigantesca, como é a torcida do Flamengo, ao seu lado.
Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você ter essa torcida. Eu não sou flamenguista, eu sou palmeirense, todo mundo sabe disso, mas você ter aquela torcida a seu favor, ela é incrível. E como lá no Rio de Janeiro as disputas são muito acirradas entre os quatro grandes, então você jogar contra o Vasco da Gama ou contra o Botafogo era complicado, porque as torcidas de futebol iam para o ginásio, né? E a torcida de futebol, ela é torcida de futebol. É uma torcida diferente dos demais. Tá? Então foi uma passagem muito, muito interessante no Rio de Janeiro. Ali eu fui jogar em Araraquara, aonde eu tive também uma experiência fantástica em Araraquara, porque nós disputamos, ao todo, em 3 anos, 23 competições, entre Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa EPTG, EPTV, jogos abertos, jogos regionais, e nós tivemos 19 finais, cara. 19 finais seguidas. Foi um trabalho feito pelo professor João Paulo Borim. Hoje ele dá aula na universidade lá em Campinas, na Unicamp. Um trabalho muito bem feito por ele e pelo nosso técnico Tom Zé, com estudos clínicos. Foi um trabalho belíssimo, cara, belíssimo, feito lá em Araraquara, na Uniara, que também é uma instituição de ensino, que é a Universidade de Araraquara. Dali, eu voltei para Brasília, aqui na antiga equipe que nós tínhamos, o Universo, né? E aí eu tive a oportunidade de jogar com grandes atletas também, né? Nezinho, o Alex, né? Cipriano, Márcio Cipriano, né? Tive a oportunidade de jogar com o Vargas, que é um dos meus ídolos, né? Tive a oportunidade de jogar do lado dele. Então, foi uma experiência também muito grande, muito fantástica aqui. E aí eu vim encerrar minha carreira aqui como atleta e, na sequência, né, já no finalzinho, no mesmo ano que eu encerrei a carreira, a equipe ganhou, até os meninos fizeram uma homenagem muito bonita para mim. Eu entrei depois como assistente técnico e aí ainda continuamos ganhando os títulos. Aí começou aquela disputa muito bonita com o Flamengo, né? O Flamengo do Marcelinho, e foi um dos momentos mais bacanas aqui do esporte aqui em Brasília. Nós conseguimos lotar o ginásio, aqui o nosso ginásio Nilson Nelson, com 24 mil pessoas. Né? O maior recorde em termos de público para ver uma partida de basquetebol no Brasil. Né? Fizemos grandes finais contra eles e assim, foi um momento muito bonito da minha carreira. Tá? Eu decidi não continuar mais como assistente técnico ou nessa parte técnica do basquetebol, porque eu não me sinto um treinador. Eu não consigo me ver como um treinador. Tá? Eu acho que precisa de muito mais do que eu posso oferecer enquanto treinador. Mas foi uma experiência muito válida na minha carreira. Lógico, como você falou, também tive outra grande experiência que foi na NBA, jogar com os Dallas Mavericks e ver lá como a coisa funciona no extremo do profissionalismo. Porque na NBA, eles são tudo que você imaginar é profissional. Todas as pessoas envolvidas são profissionais. A gente vai chegar na NBA, já. Tem muita coisa para falar da NBA. Essa parte do Brasil, ela é muito interessante para mim. Eu tive essa oportunidade de jogar em diversas equipes e aprendi com todos eles. Muitos treinadores. O meu principal treinador foi Edivar Simões, que o cara que esteve comigo por 14 anos. 14 anos eu joguei com ele. Então eu joguei em São José dos Campos, depois eu fui com ele para Mogi das Cruzes e depois estive com ele, trabalhando com ele também no Palmeiras. Por 3 anos eu joguei no Palmeiras com ele. Então um cara que quase como um pai para mim, né? Um segundo pai para mim. E ele foi fundamental na minha carreira. Certo. Bom, mandar um abraço aqui, ó. O treinador Gustavo Botelho entrou, Júnior entrou. Grande Gustavo. Mozão. O Gustavo, eu preciso contar uma historinha para vocês. O Gustavo foi meu aluno também lá na outra instituição. Hoje ele é um especialista em questão de ombro.
Cara, poucas pessoas conhecem ombro, a articulação nossa do ombro, como ele. Então, ele é um cara que tá entrando neste nicho e, cara, todo o sucesso do mundo para você, porque você merece. Você é um cara que estuda muito, desde a faculdade, com exceção do basquetebol, porque, se eu não me engano, você foi reprovado no basquete ou no handebol, mas tudo bem, apaga isso aí. Tá? Logo nessas Mas é um cara matérias. fantástico. E te entreguei, hein, Gustavo? Mas olha, o moleque é Poxa, show de bola. O moleque, sabe, manja muito. Muito, parabéns, viu? bom, ótimo. Seguindo aqui, Suzana, Lúcia, Suzano. Renata, Gabriela, Eduardo, Hélio, Marcos, Natan. Natan, meu primo, valeu aí, Natan, tá aí. Tá dando Lúcia, uma força pra gente aí. pô, bom demais, pessoal. Bom, pessoal, vamos seguir aqui então. Eu recebi mais algumas perguntas aqui no Instagram, ô Pipoca. Uhum. O Rodrigo Mandini perguntou o seguinte, ó. Como era o acompanhamento que você tinha na época que você era jogador? E se você gostaria de ter um acompanhamento melhor, um acompanhamento mais moderno, como é hoje naquela época, e o que era mais difícil, seguir a dieta ou seguir firme nos treinamentos? Para mim, o mais difícil era seguir a dieta. Né? Vamos lá, vamos por partes então. Hoje, o treinamento de hoje, né, você envolve muito mais profissionais. Você, psicólogos, nutricionistas, preparador físico, fisiologistas. As equipes hoje contam com todos esses profissionais, tá? Para auxiliar e tirar o melhor do jogador. Na minha época, era o treinador e mal o preparador físico. Tá? Isso logo no começo. Mais tarde foram agregando estes outros profissionais, principalmente na seleção brasileira. Tá? Eu tive comigo a oportunidade e a honra de treinar com grandes preparadores físicos. A citar, o primeiro foi o professor Pedro de Toledo, que simplesmente treinou João do Pulo. Tá? O professor João Paulo Bourim, como eu falei para vocês. O professor Barbante, Valdir Barbante, para quem não conhece, vai ler a literatura dele. Grande, um dos maiores preparadores físicos, deca atleta brasileiro e treinador da seleção brasileira. Foram o professor Carlos de José, outro grande profissional, já falecido, que me treinou no Monte Líbano e que foi a época que eu mais saltei. Nós tínhamos um treinamento tão grande, forte e efetivo, que eu saltava 1 metro do chão facilmente. Tá? Então, nós temos aí grandes preparadores físicos, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas, para mim, o meu grande problema foi, Ed, abração, Ed, querido, foi seguir a dieta. Comer, para mim, nunca foi um hobby. Né? Tanto é que eu sou magro até hoje. Né? Mas o pior não era o treinamento. O pior de tudo era fazer uma dieta para pegar peso, para pegar massa. Porque eu simplesmente não tenho essa loucura por comida como muitas pessoas têm. Eu não gosto muito de comer. Tá? Você pode fazer uma batida, você pode fazer uma vitamina, coisas desse jeito que para tomar é mais fácil do que para comer, mastigar. Então, seguir a dieta para mim foi muito mais difícil. Tá? Então, assim, nesse aspecto é muito difícil. Quero mandar um abraço para minha irmã Ana Cláudia, que entrou aí, o Alan, que é um dos caras mais importantes para mim em termos de basquetebol, principalmente aqui em Brasília, um cara que tem um carinho muito grande pela família dele. Um beijo grande, Alan. Esse cara merece todo o meu respeito. E vamos lá, vamos seguir. O Arthur também aqui, ó. Arthur, forte abraço, muito obrigado aí pela presença. Jean, enfim, tem um pessoal bacana aqui, ó. Clube Sírio. O Clube Sírio, Clube, Clube Sírio. Aqui. O Esporte Clube Sírio entrou. Um pessoal muito bacana do Sírio. Só para contar para vocês, o Esporte Clube Sírio é uma das principais instituições do Brasil em termos de basquetebol. Simplesmente tinha os melhores jogadores do Brasil no elenco dele. Marcel, Oscar Schmidt, Marquinhos, né? O grande professor Cláudio Mortari. Né? Então, assim, o Esporte Clube Sírio, assim como Franca, né, e como o Monte Líbano, são grandes alicerces do basquetebol brasileiro.
Bacana. Bem-vindos aí, Clube Sírio. E muitos deles até hoje, né? Sim, até hoje. Mais uma pergunta aqui, agradecer o Rodrigo, que mandou essa pergunta anterior. Agora, uma do Thiago Magalhães, ele perguntou o que é que você acha que pode ser feito para o basquete nacional ter um número maior de adeptos? Massificar. Massificar quer dizer o quê? Levar o basquetebol para todos os lugares possíveis. Tá? Massificar para você aumentar a sua base. Né? O basquetebol você precisa de local, né? Você precisa das tabelas, e você precisa massificar o basquetebol, como foi feito com o vôlei. Você encontra muito mais atletas de voleibol hoje em dia do que de basquetebol. Então, e essa massificação, ela também passa, é engraçado isso, porque passa pelo resultado. Uhum. Nós temos que ter na seleção adulta, tá? Dodô, um beijo para você, querida. Nós temos que ter na seleção adulta resultado, porque o resultado dá visibilidade, atrai a criançada, força os pais a levarem as crianças para as escolinhas, para os locais onde tem o basquetebol, e isso você vai ampliando a sua base. O que foi feito com o voleibol. O voleibol nacional, por mérito deles, né, dos atletas, de todo o conjunto que envolve o voleibol, tiveram muito resultado. E isso ampliou a base de seguidores, de praticantes do voleibol. O basquetebol, por outro lado, entrou numa fase difícil de resultados, e isso acabou que aquele pessoal que iria jogar o basquetebol acabou preferindo ir para o voleibol. Então você encontra, por incrível que pareça, vamos levar a seleção brasileira. A seleção brasileira do voleibol, você tem 2, 3 garotos de 2,15 m. 2,15 m, que deveriam estar no basquetebol, na minha opinião. Tá? Mas eles foram para o voleibol. Então, passa por a gente melhorar os nossos resultados a nível de seleção brasileira, para a gente poder ampliar a nossa base de atletas na formação, tá? E massificar o basquetebol para, da quantidade, a gente conseguir extrair aí uma maior e melhor qualidade de jogadores. Bacana, então. E chegando na NBA, no ano de 91, você teve a oportunidade de jogar a maior competição de basquete do mundo, sem Certo. dúvidas. Para você, como surgiu esse convite? Como você reagiu? E você foi o segundo jogador brasileiro na época a ir para a NBA. Como é que foi isso na sua vida? E quais as diferenças que você percebeu, se falando de treinamento, estrutura, a parte, o investimento que era feito no basquetebol americano? Bom, esse convite para ir para o Dallas surgiu depois da minha participação numa competição que teve por 2, 3 anos, 2 ou 3 vezes, que foi o Goodwill Games. Tá? O Goodwill Games. Este campeonato do Goodwill Games, o primeiro foi na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e eu tive uma participação muito boa, principalmente no jogo contra os Estados Unidos, né? Marcando um atleta lá, um determinado atleta que chamou a atenção de um dos olheiros do Dallas. Tá? Do Dallas. E aí fizemos essa participação bacana lá, voltamos para o Brasil. Um dia eu estava em São Paulo, assistindo o Jornal Nacional, quando o telefone toca e um cara começa a conversar comigo em inglês sobre me apresentando um convite para ir para lá, dali a alguns dias, para treinar com o Dallas. Tá? Então, eu levei este convite para os... nós estávamos ainda na fase de treinamento para iniciar o Campeonato Paulista. Levei esse convite para o meu treinador, ver se havia essa possibilidade, e disse que não teria problema nenhum. Eu fui para lá. Nesse primeiro ano eu fui para lá, né? Realmente é uma estrutura totalmente diferente
das que nós encontramos aqui no Brasil e talvez no mundo. Talvez a gente encontre estruturas parecidas somente no campeonato italiano e no espanhol, né? Mas foi um choque para mim de realidades e foi bastante interessante essa primeira ida minha para lá. A forma como eles treinam, a visão deles de jogo, né? Juntei com diversos outros atletas convidados para fazer esse tryout lá e treinei. E as coisas eles foram eliminando diversos atletas e chegou num determinado momento eu fui cortado e voltei para o Brasil. Aí terminei esse outro ano, bacana, treinei. No ano seguinte, renovaram o convite para eu voltar a treinar com eles. Aí eu fui treinar com eles e nesta vez eu fiquei na equipe. Tá? E aí fiquei na equipe, comecei os primeiros jogos, né, me lembro do primeiro jogo que foi em San Antônio, né, jogar contra os Spurs, cara, né, conversando com o meu colega lá, né, que eu fiz muitas amizades lá, falando, pô, cara, tô na NBA aqui, e uma sensação incrível, tá? Só que aconteceu um grande problema, que inclusive foi no ano em que o Magic Johnson descobriu que estava com o AIDS. Eu torci só com Covid-19, já pensou, né? Nada disso. Tá mexendo com a cabeça de todo mundo isso aí. Tô mexendo com todo mundo, tá louco. Ninguém aguenta esse treino. Mas era AIDS. Tá? E aquilo explodiu na NBA como uma bomba. Tá? Como uma bomba. E me lembro que nós estávamos em Chicago e ia jogar contra o Chicago Bulls, quando o treinador juntou todo mundo para contar que tinham acabado de ter uma entrevista na CNN do Magic Johnson, então, principal atleta do Los Angeles Lakers, dizendo que estava com AIDS. Tá? E ao mesmo tempo que aconteceu essa bomba aí, aconteceu também que o melhor jogador, o mais importante jogador da nossa equipe, Roy Tarpley, ele foi pego com drogas. Com drogas. Né? E lá na NBA, a coisa é muito, muito, muito severa. Né? Então, os comissários da NBA foram até Dallas e pressionaram ele para fazer o teste, né, de urina lá, para ver se ele estava com drogas ou não no sangue, na urina, perdão. E ele se recusou. Por 3 vezes tentaram fazer esse teste com ele, sob pena que, se na terceira vez ele não fizesse o teste, ele seria excluído, expulso da liga. E ele, não sei o que deu na cabeça dele, ele resolveu não fazer o teste e foi expulso da liga. E implodiu o nosso time, porque o time todo era baseado nele. Só para ter uma noção de você, vamos levar aqui, você tem aí o Cristiano Ronaldo, o mais importante jogador da Juventus, né? E você monta todo o time da Juventus ao redor do Cristiano Ronaldo para poder fazer com que ele brilhe bastante. E, de repente, o Cristiano Ronaldo desaparece da equipe. Tá? Foi a mesma coisa que aconteceu lá no Dallas. Tá? Então, implodiu a equipe entrou em polvorosa. E, antes de finalizar, então, os 2, 3 meses de seguro, né, que todos os atletas têm lá, eles tiveram que contratar um outro jogador da mesma posição, né, Doug Smith, da mesma posição, da mesma altura, só que eu já tinha 27 anos para 28 e o cara tinha 20 anos. Então acabou que esse cara entrou no meu lugar. Tá? Mas foi uma experiência incrível, incrível, tudo o que eu vivenciei lá na NBA. Foi outro mundo em termos de basquetebol. Porque quando a gente acompanha aqui pela televisão, a gente vê um jogo da NBA e a gente vê um jogo da NBB, um jogo nacional, a gente vê uma diferença enorme do que é o jogo. Então, Sim. imagina para vocês, jogadores, o que é viver essa experiência. É uma coisa de outro mundo. Nós hoje que temos a possibilidade de ver, né? Antigamente não tinha essa possibilidade de ver ao vivo tantos jogos, né, da NBA. Antigamente, só depois que a Bandeirantes entrou,
no processo, mostrando devagarinho alguns jogos e tal. Hoje está massificado. Hoje você tem 10 jogos ao mesmo tempo na televisão para escolher qual que você vai assistir. Isso. Porque eles tornaram o esporte mundial, né, levando jogadores de diversos cantos do país. Né, eles massificaram o basquetebol dessa forma da NBA, levando a todos os países. E recebendo diversos atletas de todo o mundo, da China, da Rússia, do Brasil, da Argentina, para fazer parte dessas equipes. Então, essa globalização da NBA foi bastante interessante. Mas na minha época não tinha isso. Né? Não era um clube fechadinho. Você Uhum. tinha, para você chegar para a NBA, a maioria absoluta tinha que passar pelas universidades americanas para entrar no draft. Para aí sim você entrar na NBA. Então, eu não passei por este processo. Eu fui direto de uma equipe de São Paulo para a NBA. Talvez, se eu tivesse aceitado os convites das universidades que eu tive por diversas vezes na minha carreira para estudar lá e viver e entrar pela porta principal da NBA, que era o draft, talvez eu nunca mais tivesse voltado para o Brasil. Né? Mas eu, de uma certa forma, naquela época eu tive um pouco de receio, um pouco de medo. Né? Eu tinha uma segurança aqui no Brasil, né? Eu tinha o meu salário, relativamente era muito bem de vida aqui no Brasil, e eu não queria arriscar isso, eu não tive peito para arriscar isso, essa é a realidade, a gente pode falar desta maneira, eu não tive peito para arriscar e ir estudar na Universidade Americana. Porque se eu tivesse entrado na Universidade Americana, tivesse entendido como todo o processo funciona antes de eu ir para a NBA, eu não tinha voltado. Eu não tinha voltado. Eu tinha encorpado, né? Porque lá você trabalha o físico muito mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, naquela época, as pessoas tinham medo de colocar músculo no jogador, com medo de perder a precisão, isso e aquilo. Totalmente ao contrário do que se faz nos Estados Unidos. Então eles teriam me colocado aí, sei lá, pelo menos 10 quilos a mais de músculos, que isso iria fazer toda a diferença dentro da NBA. Mas foi uma opção minha, foi uma escolha, mas eu vejo por esse lado hoje. Inclusive, o meu filho, eu tentei que ele fosse. A primeira oportunidade que ele teve de estudar nos Estados Unidos, ele e a minha filha, eu enviei. Não vai fazer a mesma besteira que seu pai fez. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso também. Então, mas o basquetebol da NBA ele é totalmente diferente. Ele é muito, muito, muito mais profissional que todos os demais. Certo. Acho que não só o basquetebol, acho que o esporte americano é um exemplo para o mundo em questão de profissionalismo, né? É, todos aqueles que porque você só pode profissionalizar mesmo lá em cima. Até o universitário, até o universitário não pode entrar, não pode envolver dinheiro. Tá? Você tem um grande atleta na Universidade X e quer que ele vá para outra. O que você pode oferecer para ele? Né? Um grande ginásio, um grande treinador, a possibilidade dele realmente entrar num draft, né? Mas você não pode, de hipótese nenhuma, envolver dinheiro. E sem contar que lá nos Estados Unidos, você tem, em todas as categorias, em todos os esportes, o apoio total das universidades. Nós estamos falando de 500 universidades aonde os atletas podem ir. Tá? Porque o ensino nos Estados Unidos é totalmente pago. Totalmente pago. Então, as grandes universidades, elas cobram. Tá? Então, elas oferecem bolsa de estudo para aqueles alunos atletas. Mas os alunos atletas, eles não estão isentos de ter que tirar da sua performance acadêmica. O atleta nos Estados Unidos ele tem que estudar. Estudar e estudar muito, porque se ele não passar, se ele tiver reprovado em alguma disciplina, ele não pode jogar. Então, eles levam o esporte e os estudos a um nível de excelência tal que dificilmente a gente vê em outro país. Por exemplo, nós estamos, eu, você e vários dos colegas aqui, estamos numa universidade. Existe aqui em Brasília, por exemplo, um campeonato universitário sério, né, que envolva todas as nossas universidades ou centros universitários? Não tem, porque ninguém apoia o esporte a nível universitário. Né? Nós tínhamos aqui em Brasília, por exemplo, a Católica. Hoje a Católica não apoia mais ninguém. Tá? E as outras instituições, então, nem se fala.
Então, essa é uma das grandes diferenças do esporte do esporte nos Estados Unidos, apoiado pelas universidades e pelas escolas, do que aqui no Brasil. Você pegue uma universidade americana, o complexo universitário dele, desportivo dele, é melhor que qualquer ginásio do Brasil. Qualquer ginásio do Brasil. Você pegue um ginásio no Brasil que não tenha goteira. Goteira. Lá nos Estados Unidos, você tem, em escolas, não vou nem falar em universidade, em escolas que tem um complexo esportivo melhor do que qualquer ginásio aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso que eles têm essa quantidade enorme de talentos, né? Eles têm um universo muito grande para poder extrair os melhores atletas aí. Tá? Então, essa é uma boa diferença. Com certeza. Bom, um abraço aqui por Desenhar em Brasília, Pegodil 14, Marcos Silva, Diego, João Guilherme, meu irmão, um abraço. Gabriela. Desenhar em Brasília, se não me engano, a Jurema, uma grande amiga minha, faz parte. Um beijo, Jurema. Ana Cláudia, eu vou perguntar isso que você está perguntando aqui daqui a pouco, viu? Não se preocupa não, sua pergunta está salva aqui. Raquel, eu acho que esse foi o pessoal que entrou aqui depois. Moisés também. Raquel Gonçalves. Isso. E vamos falar aqui de seleção brasileira agora. Você representou o Brasil aí por 12 anos, foram 3 Olimpíadas, 4 Mundiais, o ouro em Indianápolis em 87, e você ainda carregou a tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio. Então, assim, você, posso dizer que foi um dos caras que, virou aqui, que mais representou o Brasil como atleta, como jogador, participou de muita coisa, muita coisa mesmo, e foi campeão pan-americano. Eu acho que tem nem o que falar, né, desse currículo aqui que você tem. E jogou com grandes nomes do basquete nacional. Como Tive foi essa oportunidade. essa passagem pelo Brasil e representar o seu país, né? Que muitos hoje querem poder representar o país, mas infelizmente nem todos têm essa possibilidade. E você fez isso por 12 anos. Eu tive isso 12 anos só na seleção adulta, né? Porque eu tive 3 anos também na seleção juvenil. E pude participar desde o juvenil, da seleção brasileira juvenil, vestindo e lutando e honrando a camisa da seleção brasileira. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande por tudo aquilo que eu pude realizar na seleção brasileira. Eu tenho um número muito expressivo de jogos, sou um dos caras que mais tem jogos pela seleção brasileira. E dentro dessa seleção brasileira, lógico, pude por muitos anos jogar com o Oscar, com o Marcel, com o Israel, com o Gerson Vitalino, né? O primeiro dos nossos colegas a falecer esses dias. Ele faleceu de ELA, que é uma doença que vai paralisando os músculos, acredito que seja isso, né? Muito novo, e outros grandes jogadores que eu tive o prazer enorme de jogar com eles, tá? Então, e para mim foi uma honra poder jogar 3 Olimpíadas, imagina, né? Foi Seul, 88, Barcelona, que para vários foi uma das melhores estruturas em termos de basquetebol, né? O que realmente, de Olimpíada, o que uma Olimpíada tem que representar para um país. Você imagina, eles fizeram tudo certinho na Olimpíada de Barcelona. Eles fizeram um plebiscito, né, pediram para o público escolher, para o povo dele espanhol, escolher onde seria a Olimpíada, escolheram Barcelona, e o local queria construir a Vila Olímpica, que era um local, era um bairro depreciado, um bairro com problemas. Então eles levaram toda essa estrutura para este bairro e fez com que Barcelona voltasse a brilhar no cenário mundial de turismo. Então, fizeram tudo certinho, né? Foi uma das Olimpíadas mais incríveis que já aconteceu. Depois eu tive a oportunidade de participar
da Olimpíada de Atlanta. Então, aquilo que eu estava comentando agora há pouco para você, você imagina que eles fizeram tudo isso, toda a estrutura, de uma Olimpíada dentro de uma universidade lá em Atlanta. Foi dentro da Universidade de Atlanta que todo mundo ficou. Então vocês imaginem que eles não precisaram construir nada. A universidade tinha tudo. Todas as delegações, 12.500 pessoas, ficaram alojados dentro da universidade. Tá? Dentro da universidade em Atlanta. E os ginásios, as raias, a pista, já tinha tudo lá. Tá? Então é isso que eu estou falando para vocês quando a gente fala do diferencial entre o que é os Estados Unidos e os demais países do mundo. Não estou fazendo apologia aos Estados Unidos, não, gente. Tá? Eu estou só constatando um fato. Estou constatando um fato. Tá? Eu sou brasileiro nato, não tem nada a ver com o negócio dos Estados Unidos. Eu amo o meu país, mas a gente tem que fazer referência também ao que tem de melhor nos esportes. Tá? Então foram essas 3 participações. Tive a honra de carregar aqui a tocha olímpica, também aqui no Brasil. Assim que ela chegou em Brasília, eu fui o número 79, inclusive a tocha está ali em casa, tá? Aqui em casa, né? O número 79 de todo mundo que carregou, que teve o privilégio de transportar o fogo, a chama olímpica. Tá? Então foi realmente uma passagem bem legal, muito marcante na minha vida, poder defender o Brasil em diversas competições. E, claro, o Pan-Americano de 87, que fomos campeões aí e mudou todo o cenário do basquetebol a partir daí. Pô, bom demais, bom demais. E você se tornou um ídolo nacional, né? Não tem nem como negar isso, por tudo que você fez. E Eu tenho minha colaboração. Por falar em ídolos, juntando aqui com a pergunta que a Ana fez, Ana, muito obrigado aí pela pergunta. Você teve a oportunidade de conhecer e jogar com muita gente. Sim, sim. Quem são os seus ídolos do esporte? Mesmo que você tenha jogado ou não. Bom, ídolos do esporte, né, no basquetebol, no caso. Eu tive alguns, na verdade, eu tive 3 grandes ídolos, né, desde moleque. O primeiro ídolo que eu tive, né, idolatria, gente, que eu tenho para mim, que a idolatria é aquela coisa de admirar a forma como o jogador reage, como ele quadra, né, qual é o espírito que ele envia para todo mundo. Tá? Então, o primeiro grande ídolo que eu tive ainda quando moleque foi o Adilson Nascimento. Ele teve a oportunidade de jogar no Jockey aqui em Goiânia, ele jogou em Franca, ele jogou, se eu não me engano, no Palmeiras também, canhoto, um cara que tinha uma garra, uma impulsão muito grande. Esse foi o meu primeiro ídolo. O meu segundo grande ídolo que eu tive foi Charles Barkley. Era um cara extremamente forte, inclusive ele também está nesse filme de Space Jam, quem quiser conhecer, vai lá ver. Era um jogador que se dedicava 110% à equipe. Não era muito talentoso, mas era de um vigor físico a nível de Mike Tyson. Tá? Todo mundo que viu, que teve a oportunidade, vocês que não viram Mike Tyson lutar, que tiveram a oportunidade de ver o que ele fez em 6 segundos, em 5 segundos, dar 6 murros, como ele deu, e que vocês tiveram a oportunidade de ver, esse foi o Mike Tyson. E Charles Barkley era igualzinho a ele. Intenso, forte. E o meu grande amigo Marcel de Souza. Este é um grande amigo meu, uma pessoa, uma sumidade no esporte, um cara que um QI avantajado. Hoje ele é médico em São Paulo. E ele foi um dos meus grandes ídolos que eu tive. Né? Desses 3, ele foi o mais que eu tive mais contato, que tive a oportunidade de jogar com ele por vários anos, tanto na seleção brasileira quanto no Monte Líbano, e também em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade de jogar com ele também, onde nós fomos vice-campeões brasileiro contra o Corinthians Amway, do Oscar. Tá? Fizemos a final de um campeonato brasileiro. Tá? Então eu tive o prazer e o privilégio de jogar com o Marcel lá, no Monte Líbano, no Palmeiras, e em Santa Cruz do Sul.
Bacana. Então você ainda conseguiu jogar com um dos seus ídolos, né? Nacional, assim, consegui jogar contra todas eles, É, com todos eles. eu Contra imagino e com eles. que deva ter sido uma coisa, um prazer enorme, né? É, Foi, foi. Você poder estar junto com seus ídolos dentro de uma quadra, né? Eu sempre gosto muito de fazer, e você sabe disso, você já passou comigo em outras disciplinas, eu sempre gosto de trazer para que as pessoas tenham um entendimento do que a gente está falando, eu sempre gosto de fazer uma correlação com o futebol. Né? Você imagina você estar jogando futebol, com poder fazer um jogo, e do outro lado, ou junto de você, tá Cristiano Ronaldo, Messi, uhum, o próprio Neymar e jogadores deste nível, você pode estar jogando com eles. Né? E você poder participar de um jogo com eles. Foi exatamente isso que eu senti. bacana demais. A gente já viu aqui que sua carreira foi uma carreira vitoriosa, digamos assim, mas tem alguma coisa que você acha que faltou na sua carreira? Faltou. Faltou eu ter tido coragem de ter ido para estudar na Universidade Americana. Foi isso que foi o ponto que me faltou, sabe? Foi essa atitude que eu não tive, eu deveria ter tido e não tive. Entendi. E, lógico, dentre tantas coisas que você conquistou, qual a maior realização que o basquete te trouxe? Cara, pô, me abriu as portas para o mundo, né? Eu tive a oportunidade, por conta do basquetebol, né, meus pais não tinham condições financeiras para me prover uma educação, né, de escolas particulares e tudo mais, tá? Então eu tive essa oportunidade através do basquetebol de estudar, de alcançar os estudos, o conhecimento que eu não teria se não tivesse o basquetebol como suporte, tá? Outra grande coisa também foi poder ter conhecido vários lugares, vários países, né? Como um colega aí falou, 27 países, né? Na minha última soma foram 27 países que eu conheci através do basquetebol. Né? Nem todo mundo tem essa oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, outras línguas, vivenciar a vida em outros países. Então, eu acho que são coisas importantes que o basquetebol me agregou. Certo. Bom, um abraço aqui para Frederico, China. China mandou um abraço do China. Grande China, abração, meu querido. E você terminou sua carreira, se aposentou. Como foi esse processo de aposentadoria? E uma pergunta aqui, ó, do Matheus Rocha. Matheus, um abraço. Por que você não seguiu no esporte após a aposentadoria? Você até seguiu como na comissão técnica do Universo, Sim, mas depois sim. decidiu deixar de lado. Então, como foi esse processo de aposentadoria e por que você não deu continuidade? Ok, boa pergunta. O processo, o processo ele veio amadurecendo com o tempo. Ele veio amadurecendo com o tempo. Eu já tinha 42, 41 anos, já me via, já não conseguia saltar tão alto, ter tanta velocidade, né? Eu já estava vendo os garotos que estavam chegando no basquetebol, passando por cima de mim, e aí este processo já vinha vindo, já vinha crescendo na minha vontade de parar um determinado momento, porque senão você começa a jogar tudo aquilo que você trabalhou uma vida inteira de esporte pela janela, tá? Você tem que também ter consciência e sabedoria para saber.
Opa, acabou o tempo, né? E não dormi. O bate-papo aqui tá tão bom, cara, que parou e Pois tive que é. encerrar. Desculpa aí, galera. Não, mas vamos continuar isso aí, que ainda tem umas coisinhas aqui pra gente debater, cara. Claro. Olha, o grande Sérgio Borim, querido, este é um grande, grande fisioterapeuta lá do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. Um beijo, querido. Um abraço, seu irmão, viu? Tô com saudade de vocês. Então, nós estávamos conversando sobre o momento certo de você entender que você tem que parar. Isso foi chegando comigo. Borim, um abração, querido. Frederico, toma aí. Esse é meu sobrinho aí. Grande irmão, Júlio Malf, professor, toma aí. Então, vamos lá. E aí chegou num determinado jogo, eu estava em Vitória, no Espírito Santo, jogando com a equipe aqui de Brasília, do Universo, né? Aí, Sérgio, um beijo, querido. E, cara, eu já estava naquele momento do seguinte, cara, que eu não queria, eu já estava com pouca vontade de treinar e mais jogar do que treinar. E isso não pode acontecer. Né? Você tem que treinar muito para poder jogar certo. Então, quando você começa a chegar nesse momento em que você só quer jogar, né? E não quer treinar, está na hora de parar. Tá na hora de parar. Tá? Quero mandar um abraço ali para o Danilo, grande, grande jogador. Tive o prazer de jogar com ele no Monte Líbano, em outros lugares. Hoje ele é comentarista de basquetebol, se eu não me engano, na própria Band, ou na dos canais lá pagos. Hoje comentarista de basquetebol, muito bom. E aí, eu decidi parar quando nós estávamos jogando contra a equipe de Vitória e eu me esquentei com o técnico lá. Era o Zagalinha, o treinador da equipe, e eu, cara, cheguei num momento e falei, bicho, ou eu dou um soco nele, ou eu paro de jogar. Como eu não vou dar soco nas pessoas de graça, de jeito nenhum, isso não tem nada a ver comigo, falei, cara, eu tô sobrando aqui. E ao final daquele jogo, eu virei para todo mundo e falei, gente, aposentei. Aposentei. Do nada. Né? Não foi do nada. A coisa veio evoluindo, mas explodiu naquele jogo. Não, mas e eu decidi. Você informou o pessoal que aposentou de repente, ninguém estava sabendo. Não, ninguém estava sabendo. Eu estava querendo chegar até o final do campeonato para parar. Só que não deu tempo. Não deu tempo. Neste jogo eu explodi e falei, bicho, tô sobrando e vamos parar. Parei. E aí eu já tinha o convite do professor Sandro Bálsamo, um colega meu, grande, grande, grande preparador físico, um colega muito querido aqui, que foi o cara que me apresentou a instituição aqui de Brasília, né? Para fazer perguntou para mim se eu tinha pós-graduação. Falei, tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E aí você quer dar aula na universidade? Naquela época o processo era assim. E eu falei, uai, vou lá fazer entrevista com o coordenador, professor Alessandro. E passei, já entrei, já no momento seguinte, já estava dando aula em universidade. Então, este processo da aposentadoria para o início dos trabalhos como professor, né, dando aula em universidade, ele foi bem rápido. De uma certa forma, um pouco traumático, mas foi dessa forma que as coisas aconteceram. Entendeu? Então, eu não segui. Eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eram até três. Dar aula na universidade, trabalhar na Secretaria de Esporte aqui do Distrito Federal e também ser auxiliar técnico do Lula, que era então o treinador, depois da sequência do Zé Galinha, o Lula ali no Universo, na equipe do Universo. Tá? E aí eu fui ser assistente técnico dele. E no caminhar desses 2 anos como assistente técnico, eu percebi que você trabalhar numa comissão técnica é totalmente diferente de você ser jogador. Ser jogador. Tá? E eu percebi que não era a minha praia trabalhar como assistente técnico.
Tá? Uhum. Então, depois de 2 anos de maturação, aí eu percebi que não era a minha praia, que não era o que eu queria, e eu realmente não dei prosseguimento nessa profissão. Eu teria que continuar estudando muito basquetebol, como tem que fazer, e continuar viajando com a equipe, com o mesmo processo de vida que eu tive durante 30 e tantos anos. E eu estava cansado de muita viagem, sabe? Então eu decidi que não queria mais seguir com essa, vamos dizer, carreira de assistente técnico e depois até possivelmente ser técnico também. Tá? Então eu vi que não era a minha praia e saí fora. Bacana. A Ana Cláudia está perguntando qual a sua maior impulsão parado no auge da sua carreira. 1 metro. 1 metro? 1 metro Bacana. certinho. Bom, Né? você começou a falar aí da educação física, então vamos para esse assunto agora. Antes de qualquer coisa aqui, eu quero contar uma história. Quando eu tinha meus 11, 12 anos, fui participar de um evento no Sesc. Aí o pessoal falou que você que é, representar o evento, alguma coisa assim. E tipo assim, eu já sabia quem você era, já tinha ouvido falar da sua história e achei aquilo o máximo. Caramba, eu vou ver o Pipoca de perto, o cara que jogou na NBA, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bacana, aquele dia passou, seguiu a vida. Aí no ano passado eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Você vê como que o mundo dá voltas. Dá Tipo volta. assim, tão perto assim. Olha só, Gustavo, eu já tive a oportunidade de. A mesma coisa que aconteceu com você, com colegas, não da instituição que a gente está, mas de outra instituição, onde eu praticamente peguei ele no colo lá no início da minha carreira, lá no início, tirei foto com ele, e agora ele comigo na universidade, sendo meu aluno. Tá? Então ele até fez uma montagem com fotos, eu segurando ele pequeno, e depois eu com ele já na universidade, como interagindo com ele na universidade. Então, isso acontece, isso acontece. Ah, pô, E eu isso, fico feliz que isso aconteça, né? isso aí Porque é bacana demais. Que eu nunca imaginava que isso poderia acontecer, ainda mais da forma que aconteceu. foi bastante, foi legal, foi legal. Foi Mandar um abraço aí pro Rodrigo Cacheta aí, meu querido. Forte abraço, querido. bacana. Vamos então, bem direto. A educação física sempre foi a sua primeira opção? Depois que Não, você não, eu aposentasse? vou te contar a história da questão da educação física. A educação física entrou na minha vida, o curso de educação física entrou na minha vida ah, depois dos 30 anos, cara. Porque eu primeiro comecei a estudar economia. Tá? Eu fui estudando economia. No segundo ano de economia, eu tive que mudar de cidade e tal. Aí acabei trancando o curso. O curso está lá até hoje trancado lá. Na sequência, quando eu voltei a estar em São Paulo, capital, eu entrei no curso de. Não dei prosseguimento, porque o curso que eu fazia de manhã tinha mudado para noturno, não dava. E aí eu entrei para comércio exterior. Eu sempre gostei muito de números. E entrei para comércio exterior. E eu estava seguindo o curso de comércio exterior, quando um dia eu já tinha 30 e tantos anos, aí uma pessoa, um colega meu, conversando com ele, eu falando sobre comércio exterior e tudo mais, e ele falou assim, cara, é isso mesmo que você quer? Eu falei, por quê? Por que você está perguntando? Ele falou assim, cara, você vai entrar depois de acabar o basquetebol, depois de você se tornar um ex-atleta, você vai entrar no mercado de trabalho, onde as pessoas entram com 20 anos, você vai entrar com quase 40 para disputar vaga com esses garotos. E toda a sua experiência, né, do basquetebol, o que você vai fazer com toda essa experiência? Você vai jogar no lixo? E eu passei 2, 3 dias pensando sobre isso aí, cara. E vi que realmente eu tinha muito mais a contribuir na educação física do que no comércio exterior ou mesmo em economia. Tá?
ah, até por conta da minha experiência de vida. Então, Uhum. eu realmente mudei de curso, entrei, finalizei o curso de Educação Física, terminei a graduação lá no Rio de Janeiro, já jogando pelo Flamengo, na Gama Filho. Fiz a minha pós-graduação em Fisiologia do Exercício em São Paulo, na USP, lá em São Carlos, e depois vim concluir aqui o mestrado aqui em Brasília. Eu já estava aí, agora o próximo passo é o doutorado. Então, dá sequência nisso aí. Ótimo. E você fez tudo isso enquanto você ainda era jogador, certo? Certo. E você conseguia conciliar tranquilamente essa vida de estudante e jogador? Cara, eu falo sempre isso para vocês nas nossas classes, nas nossas aulas, nos nossos encontros. Você tem que matar o leão por dia, porque ao mesmo tempo que eu treinava 6, 7 horas por dia, eu tinha que estudar, tá? E sempre estudava de noite. Então eu tinha que contar aí, naquela época você não tinha celular, você não tinha isso tudo que nós temos. Era copiar no caderno ou xerocar o caderno do colega, para você poder estudar nas viagens, na concentração, a hora que desse. Então, era assim a minha vida de estudante, como todo mundo que estuda e trabalha sabe muito bem do que eu estou falando. E eu tinha que dar meus corres, conversar com o professor, chavecar o professor para não dar falta, né, passar trabalho, ao invés de dar falta. Pô, professor, né, e contar com a compreensão de todo mundo, colar o pessoal mais CDF da turma, para poder pegar o conteúdo com eles, xerocar o caderno deles e estudar, buscar os livros e tudo mais. Então, dar os meus corres como todo mundo que estuda e trabalha ao mesmo tempo tem que fazer. Foi dessa forma que eu fiz. Pô, bacana demais isso aí. E depois que você entrou na educação física, você foi lembrando de coisas que você viveu no basquete e começando a entender o porquê das coisas. Ah, o porquê que meu corpo funcionava desse jeito, porquê que eu tinha que treinar desse jeito, dentro da educação física, com a cabeça do esportista, ou o esportista dentro da educação física. Entendeu mais ou menos? Não, vamos lá. Você quer saber como é que é a visão minha agora desse aspecto? Isso. Como é que você veio entender as coisas, como a fisiologia funciona, por exemplo? Porque Se eu te- quando você é jogador, você tem a cabeça do jogador. Agora que Isso. você é um professor, você é um docente, você agora tem a cabeça do professor que entende como o corpo funciona. Cara, é incrível isso, né? Deus faz as coisas muito certinho. Porque quando você é jovem, você não tem muitas vezes conhecimento, mas você tem a força, o físico e a disposição. Quando você vai envelhecendo, quando você vai parando, e aí você começa a ter conhecimento, aí você não tem a força, nem a disposição, nem a vitalidade. Tá? Porque se eu conseguisse ter a visão, o entendimento que eu tenho do corpo humano, do treinamento, de tudo isso, lá com meus 17, 18 anos, ninguém me parava. Hum. Ninguém me parava. Porque nós chegamos a treinar pulando, fazendo uns absurdos de treinamento, umas dietas malucas que iam aparecendo, isso lá atrás. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, naquele momento anterior, seria um outro mundo. E aí é que entra aquele primeiro momento que a gente estava na nossa conversa, de que hoje as equipes, elas têm essas pessoas que já têm esse conhecimento adquirido para mostrar para você o caminho da pedra. Então é por isso que a evolução dos garotos hoje ela é muito mais rápida. Porque você tem todos esses profissionais que pensam por você e te fazem trabalhar em termos de alimentação, de descanso, de treinamento, de conhecimento, de leitura, tá? De materiais, para que você possa evoluir o máximo possível em pouco tempo. Então, realmente, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, naquela época, vixe, ninguém segurava. Pois é. Ninguém segurava. E durante o tempo aí a educação física sofreu muitas mudanças, muitas coisas aconteceram dentro do curso. Você viu muitas coisas dessas acontecerem e
Qual a diferença da educação física daquela época, de quando você se graduou, para a educação física de hoje? Como você enxerga isso? Bom, cara, eu tive grandes professores na graduação. É, uma das coisas que eu sinto na educação física é que a forma do ensino não mudou muito. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. Muitas coisas que isso, nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás, quase 30 da minha graduação, as coisas continuam se repetindo em termos de modo de apresentação, né, de ensinar para vocês, tá? Eu acho que a gente tem que dar nós temos que evoluir nesse aspecto, tá? Porque não mudou muito, mudou muito. Então, mudou alguns conteúdos, mudaram os nomes de várias disciplinas, mas eu acho que a gente poderia ter evoluído um pouco mais, um pouco mais. E, assim, Tem uma pergunta, peraí, tem uma pergunta aqui que é interessante do meu amigo do Lafayette. Ele pergunta o que eu acho do programa Airlet de impulsão. Eu não conheço esse programa, ô Lafayette. Uma oficina de lenhar joelho. Realmente eu não conheço esse programa, cara. Vou ficar devendo essa resposta para você. Dodô, eu já falei, né? Já falei de vários times aqui que eu já defendi. Acho que são. A gente até pode contar aqui quantas equipes eu defendi rapidamente. O Minas, o Tênis, Monte Líbano, Palmeiras, o Sírio, Sojipa, o Santa Cruz do Sul, Mogi, Araraquara, Brasília, Dallas, lá em Porto Rico, Coamo. Estou esquecendo de algum, gente? Estou falando muito rápido e talvez eu tenha esquecido algum. Então aí são 12 equipes aí, tá? Mais ou menos isso, viu, Leonora? Vamos lá. bom, agradecer também, né? Aproveitar. Sérgio, Frederico. Ó, tem o Franklin. Franklin, repete a sua pergunta aí, porque eu não sei se eu já respondi a sua pergunta, Franklin. A Ana, Franklin Lucas, o Rode, tem bastante gente aqui. minha amiga Carmen, uma grande e querida amiga Carmen. Um beijo, querida. Saudade de você. Aí o Rafael perguntou aqui, quem foi o jogador mais difícil que você enfrentou? Michael Jordan. Serve ele? Só isso. Michael Jordan. Tá? Só isso. Ou toda a seleção americana do verdadeiro Dream Team. Tá? Se nós tirarmos esses jogadores, Michael Jordan, que fazia parte dessa equipe verdadeira do Dream Team, o verdadeiro time dos sonhos. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Karl Malone, Scott Pippen. Só aí o quinteto aí, você já imagina a dificuldade que foi marcar esses caras. Fora esses caras, Charles Barkley também, o meu ídolo, como eu falei para vocês, tivemos grandes jogadores europeus. Tá? Tony Kukoc, Drazen Petrovic, que morreu, ele jogava na época, ele tinha saído da Europa, do Real Madrid, foi jogar no time ali perto de Nova York, não esqueci o nome dele, ele morreu num acidente numa autobahn na Alemanha. Drazen Petrovic, um jogador fantástico, um dos jogadores mais difíceis de qualquer um marcar. Tá? Foram alguns dos jogadores incríveis que eu tive a oportunidade de jogar. E a gente nem comentou que vocês foram campeões pan-americanos em cima dos Estados Unidos, né? Pois é. Que eu acho que essa foi a cereja do bolo. Em termos de resultado, sim. Em termos de resultado, sim. Eu acho que foi o que mudou o basquetebol, né? Porque a partir desse campeonato do Pan-Americano 87, os Estados Unidos foram liberados para jogar com seus profissionais. Porque até então, até 87, 88, eles não podiam levar os profissionais deles. E aí, quando nós ganhamos em 87, eles chegaram e falaram assim, pô, gente, qual o problema de nós
Por que nós somos proibidos de levar os jogadores da NBA, enquanto o Brasil pode levar o Oscar? O Oscar é profissional na Itália. E aí o Comitê Olímpico Internacional ficou numa sinuca de bico. Porque era verdade, todos os outros jogadores eram profissionais nos países, ganhavam dinheiro, e os americanos não podiam. Aí então eles tiveram que abrir, né, mudar esse paradigma, e a partir daí os Estados Unidos podem levar os seus profissionais, Campeonato Mundial, para as Olimpíadas e tudo mais. Então, foi aí que, em resposta ao que aconteceu em Indianápolis, os Estados Unidos levaram o verdadeiro Dream Team, que foram esse time que eu falei para vocês. Então, os melhores dos melhores da nata da NBA foram, para poder dar uma resposta para o mundo, dizendo que sim, eles são os melhores jogadores do mundo, sim. E foi isso que aconteceu. Bom, o Desenho em Brasília aqui perguntou qual foi o treinador mais exigente que você teve. Foi, sim, Edivar Simões, José Edivar Simões. Ele era espanhol, né, tem descendência espanhola, e muito conhecimento. Foi jogador de seleção brasileira, foi campeão do mundo, né? Medalhista olímpico também com a seleção brasileira. Então ele tinha um grande conhecimento. E ele era um cara de sangue espanhol. Não levava desaforo para casa. Foi ele o cara que introduziu o treinamento diário para nós. Lá no Monte Líbano, a gente passou a treinar. Não, ele começou o treinamento diário em São José dos Campos e 2 vezes no treinamento no Monte Líbano. Tá? Então nós começamos a treinar 6, 7 horas por dia lá com ele. Então foi um dos técnicos mais exigentes que eu tive. Tá? Bom, e ele também disse que está na hora de fazer um filme de basquete do Pipoca. Quem disse? Aí, o Marcos Azevedo, outro grande colega que eu tive a oportunidade de jogar com ele, também na seleção brasileira. Hoje ele mora lá em Espírito Santo, irmão do Luiz Felipe, outro grande amigo meu, e está colocando ali David Robson. Claro, David Robson fazia parte também desse Dream Team. Já estava esquecendo o David Robson, né? Então, era uma equipe assim fantástica mesmo. Grande almirante. Pouco você tem acompanhado o basquete, tanto nacional quanto internacional? Não muito, até por conta dos horários das nossas aulas, né? Lógico, muitos jogos estão começando mais cedo, dependendo se é Costa Leste ou Costa Oeste, mas eu não tenho, nos 2 últimos anos eu só vi as finais, tá? As finais, nem as finais de conferência. Mas não tive a oportunidade, também não tenho oportunidade de acompanhar o basquetebol nacional. Eu sei que o grande momento que estava vivendo a equipe do Lakers, onde o LeBron conseguiu trazer, né, grandes jogadores para estar auxiliando ele na busca de mais um anel, né? Eu vi que o Golden State teve uma queda abrupta muito grande, vários jogadores saíram, se machucaram. Uhum. Eu torci muito por Toronto ano passado, torci muito porque o Toronto ele merecia, o Canadá merecia um título, porque o criador do esporte, né, era canadense. Tá? James Naismith era canadense. Então, o Canadá merecia esse título. E eu torci muito pelos caras, acompanhei, vibrei, e acho que eu deveria acompanhar um pouco mais. Mas por falta de tempo, né, muitas partidas entram madrugada fora, e aí a gente tem aula pela manhã, né, e aí os compromissos do trabalho não me permitem estar junto aí com assistindo o basquetebol como eu deveria. Certo. Bom, vamos, para a gente fechar essa conversa aqui, a gente está passando por um momento difícil onde muitos estão sendo prejudicados, questão dessa pandemia, muita gente tem que ficar em casa e
com a nossa profissão não é diferente. A educação física está sofrendo bastante por conta do isolamento social. Isso é uma pena, porque nós somos os únicos da cadeia, né, da médica, né, né, somos os únicos que não podemos trabalhar. Né? O Da fisioterapeuta saúde, está trabalhando, o nutricionista está prioridade. trabalhando, o médico está trabalhando, o enfermeiro está trabalhando, o profissional de educação física não está. Bom, você acredita que esse momento vai trazer aprendizados para o profissional da educação física? Porque a gente tem visto todo mundo se virando, principalmente com a internet. A internet tem sido um aliado bem interessante para o profissional continuar ativo e continuar a trabalhar, digamos assim. Como você Olha, vê que o aprendizado que a gente pode ter com tudo isso? aprendizado para todo mundo, né? Para todo mundo. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo que está entrando aí, professor Tarado Físio Drummond. Grande, Adriano. Um beijo grande, querido. É, eu vejo assim, cara, todas as profissões estão modificando a sua forma de trabalhar, né? E a educação física não seria diferente. Eu acho que o profissional de educação física ele realmente tem que evoluir neste momento, né? O professor Sandro Balso, um grande amigo meu, ele prega muito isso, que nós podemos utilizar essa ferramenta a nosso favor, né? E de uma forma mais atuante. Eu acho que o profissional da educação física está mostrando aí que nós somos que a atividade física, que o profissional de educação física ele pode sim tá transmitindo os seus conhecimentos através da internet, através dessa nova ferramenta e está mostrando isso aí através do que está acontecendo no Instagram, no Facebook, né, em outras plataformas aí, onde ele está mostrando o trabalho dele. Então, nós temos que saber trabalhar melhor com isso aí. O profissional de educação física, às vezes, fica muito somente nessa coisa de personal, de academia, né, de fazer isso aí e deixando de lado o que essa ferramenta incrível pode trabalhar a nosso favor. Tá? Então, muita gente está se reinventando, porque você está aqui, né, e tendo que continuar trabalhando, atendendo o seu cliente virtualmente, você tem que saber levar conteúdo para ele. Então, eu vejo que, dessa maneira, a gente está evoluindo como várias outras profissões estão evoluindo aí, graças a Deus. Nós estamos saindo um pouco do nosso lugar comum, nossa zona de conforto. Estamos tendo que estudar mais, nos aprimorar mais, ter maiores conhecimentos sobre tecnologia, para que a gente possa levar o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprendeu na sala de aula, para os nossos alunos de forma online. Tá? É um aprendizado para todo mundo, né? Não tem como. Isso que a gente está vivendo é uma coisa totalmente surreal. É. Bom, Gustavo, oi. nós vamos ter que parar, cara. Não, Porque isso aqui já simplesmente. era, já era a última mesmo. Porque o meu celular está com 5% de bateria e Não, já está não. acabando. Desde já aqui, então, quero agradecer imensamente. Muito, muito, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Acho que para todo mundo aqui, para mim, esse papo aqui foi incrível. Eu gostei demais. Se deixar, a gente vai conversar aqui muito ainda. Mas isso Não aí a faltará gente. oportunidade, gente. O Ah, Lafayette tem algumas perguntas de outros colegas aí que eu não consegui responder, mas nós podemos fazer uma próxima live aí e dar seguimento nisso aí e responder a todo mundo. não, com certeza. Eu não consegui mandar um abraço aqui para todo mundo que entrou, não consegui ler tudo, mas muito obrigado aí todo mundo que participou. Pipoca, muito obrigado mesmo, cara. Quando a gente puder se ver pessoalmente, a gente vai conversar muito e trocar aquela ideia. Vai ser ótimo, meu querido. Parabéns. Não esqueça do convite para os shows, porque esse garoto aí Ah, toca a bateria como ninguém. Eu quero ter a oportunidade. Na vez passada deu um pepinozinho, mas vou estar junto contigo aí. Pessoal, agradeço a participação de todos. Um beijo grande para vocês. E até a próxima live. até a Semana que vem vai próxima. ter com a Kelly, minha colega aí. Vamos estar junto aí. Um beijo a Uhum. todos. Gustavo, depois a gente se fala. Um beijo, querido. Agradeço, até mais, pô. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom, pessoal,
É isso aí. Agradeço muito aí a todo mundo que mandou as perguntas. Lafayette, Márcio, hum, o Físio Drummond. Infelizmente não conseguiram ler tudo, não consegui falar com todo mundo aqui, porque conversar com Pipoca é isso. É muita história para contar, muita conversa mesmo. Pipoca é um cara super gente boa, uma pessoa incrível que eu admiro bastante. E fica aqui o meu agradecimento para todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Um forte abraço e se cuidem, pessoal. A gente se fala.